Olá, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, porém, eu vou vir aqui continuar a série Me Curando. E o que é essa série Me Curando? Essa série nada mais é do que episódios falando sobre como que você pode se autocurar de inúmeras doenças através da metafísica e da linguagem do corpo, que são estudos que eu estudo, né? E que eu venho auto me aplicando e venho, né, mudando a minha vida, mudando a minha perspectiva de ver. E aquilo que a gente aprende, a gente precisa passar para frente, seja da forma que for. Eu tô com o Google aqui e eu coloquei assim: o que é ansiedade, né? Porque existem muitas definições, então a gente vai partir baseado primeiro no Google, tá? Ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva e persistente e medo de situações cotidianas. Podem ocorrer frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço, né? E aí nós estamos na era da ansiedade, né? Se não é ansiedade, é depressão, se não é depressão, é DDH. E eu virei aqui também explicar outras doenças, tá? Mas hoje a gente vai falar de ansiedade, tá? De acordo com a definição do Google, a primeira palavra que a gente para é preocupação. E aí, como eu sou professora de português, eu vou explicar o fundamento da palavra preocupação. Se é uma pré-ocupação, é uma ocupação de algo pré, que nem aconteceu, de antes. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a ansiedade é uma coisa pré. Se é uma coisa pré, não tem como acontecer. Ai, Luzi, mas a minha situação financeira tá chata, meu relacionamento amoroso tá caótico, eu tenho inúmeros problemas. Sim, porque cada desafio, que é o que eu gosto de enxergar as coisas, cada desafio faz com que a gente se eleve a um padrão de energia, a um padrão de percepção, a um jeito diferente de encarar a vida. Então, se é uma preocupação, eu preciso me mentalizar na solução, não ficar ocupado com aquilo. É uma coisa que eu consigo resolver agora? Não. É uma coisa que dá para eu postergar? Dá, então pronto. É uma coisa a menos. Falar assim é muito fácil, né? Porque eu, no auge dos meus 30 anos, também tenho as minhas crises de ansiedade. Também. Ai, então é muito fácil, né? Vim aqui, ligar uma câmera e vamos falar de ansiedade. Existem técnicas e existem formas da gente se curar para toda e qualquer doença. Então, o único propósito que a gente precisa ter nessa vida é se auto-melhorar. É entender por que eu tenho essa preocupação. Por que? O que está me levando? O que eu ganho com isso? Quando eu entendo e quando eu tenho essa percepção, muitas coisas vão além. E aí, se eu for detalhando palavra por palavra, eu acho que eu vou fazer isso. Ó, preocupação intensa, excessiva e persistente. O que é o excesso, né, na vida do ser humano? O excesso é tudo que é muito, né? Preciso passar um batom, eu vou e passo muito batom. Ou então eu preciso limpar a casa e aí eu quero limpar até as paredes. Tudo que é em excesso é uma coisa que tá faltando dentro. Então, a gente precisa ter tranquilidade. E não é excesso das coisas. Persistente, né? Já dizia Hélio Couto, já dizia vários grandes mestres, né? Aquilo que eu fico teclando, persistentemente, uma hora quebra, né?
Só que aí tem uma parábola que é muito interessante. Existe a água e existe um caminho cheio de pedras. O que que a água faz? A água dá a volta. Ela não vai ficar batendo de frente com a pedra, porque a pedra não muda. A água se adapta. Então, para essa persistência que você tem de ficar pensando, dá uma calma. Dá um stop. Ai, Luz, mas não é fácil. Se fosse fácil, meu amor, você não tava aqui na Terra. Simples e reto assim. Se fosse fácil cumprir uma missão, a gente não tava aqui. A gente só teria, né? Gente feliz, gente rica, gente próspera, gente cheia de saúde, gente sem conflitos. Essa seria a vida. Mas não é assim. Por quê? Porque nós temos os nossos desafios. Eu nunca vejo nada como um problema, e sim como um desafio. Porque o desafio a gente consegue superar ele, né? Mesma coisa, por exemplo, ficar, né? Decidir, por exemplo, Luzimar, decidi voltar a correr. Hoje foram 4 quilômetros, assim, em meia hora, que eu falei assim, puta que pariu, mano. Só que isso é uma persistência que eu preciso ter. Um amadurecimento de um músculo, tudo com calma, com serenidade. E assim é a nossa vida. Vamos lá. E o medo de situações cotidianas. Vamos para a palavra medo. O que é o medo? O medo é uma aflição, uma coisa que eu não consigo, né? O medo também é uma raiva disfarçada, né? Eu tenho medo de ser assaltada. Só que se eu tiver uma Glock, né, eu não vou ter medo. É uma raiva disfarçada. Medo é uma raiva disfarçada. Eu tenho medo de ficar pobre. Porque se eu ficar rica, eu vou gastar tudo. Então, toda vez que a gente tem um medo, é simplesmente uma raiva que a gente tem em excesso dentro da gente. E aí, eu não vou entrar nos sintomas da ansiedade, porque senão vai ficar muito longo. Mas eu vou falar dos meus sintomas e daquilo que pode ajudar você e a mim. Quando eu costumava ficar muito ansiosa, primeiro ponto que me ataca, né? A respiração, né? Parece que some. Eu esqueço do que é um pulmão, né? Do que são os pulmões, do que é um nariz, do que é um ar. Parece que some tudo. E aí, eu comecei, né? De uns 2 anos pra cá, eu comecei a fazer as respirações. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Nada nessa vida é tranquilão, namastê. E quem fala isso, tá tudo certo, né? Cada um tem as suas adversidades. Mas pra mim não foi fácil. E não tá sendo fácil, né? Então eu comecei a fazer as respirações, né? E aí eu comecei... Os meus gatilhos foi dentro da sala de aula, inclusive. Porque eu queria que terminasse rápido as aulas. E não terminava, né? 45 minutos. E aí eu comecei, né? 1, 2, 3... Louca, surtada. E os alunos lá, tudo assim, e eu contando. Porque eu tive crise de ansiedade dentro de sala de aula, né? Então, eu comecei a contar. E junto com os números, né? Eu também comecei a respirar. Entender que aquilo era um processo. Que era um passo de cada vez. Assim como era um número de cada vez. E isso foi me trazendo de volta, né? E aí, teve um dia, né? Que o meu mentor espiritual falou assim, Luzimar, olha pra baixo. E eu fiquei lá, né, assim, olhando. Né? Onde você tá? Aí eu olhei assim, né? Como assim? Onde eu estou? Tô na escola, trabalhando. Aí ele falou assim, olha pra baixo e me fala
onde você está? Aí eu olhei assim, tô no chão. Aí ele pegou e falou assim, seu Chico Preto é bem, né, categórico. Ele olhou assim, onde seus pés estão? Aí eu olhei assim, né? Ai, seu Chico, pelo amor de Deus, né? Meus pés estão nas minhas pernas. Eu, no meio de uma crise de ansiedade, tentando conversar com o meu guia espiritual. E aí ele falou assim, não, o seu pé tá na escola. Então você só precisa ficar presente na escola. Você pensa em estudar quando você estiver na sua casa. Na escola, você vai estar na escola. Aí eu olhei assim, né? Ai, meu Deus. Então tá bom. E aí eu comecei, né, a observar. Que incrível. Então é só olhar pro chão quando eu tiver com ansiedade. E aí eu comecei com essa brincadeira. E muitos casos de alunos e alunas que tinham crise de ansiedade. Eu falava assim, para. Ela olha pro chão. E aí foi indo. E esse Chico Preto é um grande mestre, né? E aí ele pegou e falou assim, pronto. A ansiedade está se controlando. Porque você precisa estar focada no seu presente. E essa é a sacada. Toda vez que eu, você, a família, todos nós estivermos fora da gente, né? Com preocupação excessiva, falta de ar, conta números, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai contando. Teve uma vez que eu fui até 700. 737, 738, 739. Aí eu falei assim, ah, tá bom, né? Chega. Mas esse é o grande desafio da vida. É a gente lidar com os nossos problemas dando risada. E se curando, óbvio. Tranquilamente. Eu, nesse exato momento, eu estou preocupada. Eu estou ansiosa também. Só que agora eu tenho mais consciência. E pra não ficar contando, né? Que nem uma louca. Calma. Medito. Uso cromoterapia. Faço uma aplicação de reiki em mim. Mexo com o meu cachorrinho. Faço uma corrida. O dia que eu não faço exercício físico, eu quase morro. Hoje eu corri 4. Né? Andei, na verdade, né? Pelo amor de Deus. Aqui do lado tem uma bicicleta. Por quê? Porque é uma energia que eu preciso gastar. Então, o autoconhecimento faz com que a gente se blinde de algumas coisas. Ansiedade tem como curar? Tem. O dia que você morrer, talvez. Que eu morrer. Ah, tem como controlar? Não gosto da palavra controle, porque ninguém tem que controlar nada. Tem que estar tranquilo. Tem que ficar... como eu posso achar a palavra? Tem que ficar à disposição do seu eu, na sua consciência, aqui e agora. Tem necessidade de eu ficar preocupada do que vai acontecer no final do ano? Não. Tem necessidade de eu ficar preocupada de quando vai acontecer uma coisa que eu estou ansiosa? Não. Então, se não tem esse porquê, esse motivo de eu ficar, então eu só vou baixar a bola, vou respirar, vou ler um livro, que é coisa que eu mais tenho pra ler é livro, e vou estar tranquila, respirando. Uma respiração com consciência é tudo. Como que faz uma respiração com consciência, Luzi? Você vai ficar sentado ou em pé, vai puxar o seu ar e vai soltar. Tem gente que não consegue fazer isso. Ontem eu fui conversar com uma pessoa. Você consegue respirar? Fulano. Ah, esqueço. Você respira todo dia, toda hora.
Só que é uma coisa automática. E quando a gente tá no automático, pá, 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 as coisas não vão pra frente. Então, eu faço um convite pra você também, respirar, entender os seus processos, contar números, meditar, fazer Ho'oponopono, escrever. E entender os seus processos, entender que enquanto você estiver na carne, tudo é um processo. Tem começo, meio e fim. E se tem começo, meio e fim, uma hora passa. É igual uma escada. Quando você sobe no primeiro degrau, legal. E o segundo? E o terceiro? É um processo. Então, se é um processo, tenha calma com você. Tenha paciência com você. Se entenda. E aí, às vezes eu falo esse vídeo e depois eu assisto o vídeo, Luzimar, se entenda, esteja com você, gata. E é isso, gente. É um dia de cada vez. É um processo. Se é um processo, tem uma etapa pra cada. Você não nasceu com pelo no rabo. Você nasceu peladinho. Hoje, se você tem uma roupa, se você tem um colar, se você tem um batom, foi porque também foi um processo. Foi um processo evolutivo. Seu espírito também está evoluindo, assim como você, assim como sua carne. Então, antes de você se sentir ansioso que não está acontecendo nada na sua vida, presta atenção. Você é um filho de Deus. Se você é um filho de Deus, meu irmão, minha irmã, tem solução pra tudo. Deus criou tudo aqui. Então, pra que ansiedade? Me conta. Ai, tá difícil, sim. Então falta se religar com Deus. Religar com Deus não é, né? Religar é ir atrás de uma religião. É estar firmado entre você e o seu propósito de vida. Mas isso tem a ver com ansiedade? Sim. Porque quem lá em cima designou seus caminhos fez um contrato. Tá. Só que você tem um livre-arbítrio quando você vem pra Terra. Você faz o que você quiser. E aí entra a lei da causa e do efeito. Você plantou isso, você vai colher isso. Então, obviamente, vai gerar uma ansiedade, né? A única coisa que eu quero que você reflita é o que você anda plantando, para que você remova essas barreiras da ansiedade, para que você pare com aquilo que te aflige. Dá um passo para trás e observa as coisas de fora. Eu tenho certeza absoluta. Quando você der um passo para trás, você vai realmente entender o que você precisa entender. Tudo bem, amado? Tudo bem, amada? Eu espero que a cura esteja com você, assim como a cura também está comigo. Não está num diagnóstico que um médico estuda. Porque médico estuda sua carne. E você não é só carne. Entenda isso. Nós somos os nossos médicos. E se nós somos os nossos médicos, tem solução para tudo. Certo? Beijo na alma. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. E vamos nessa, né? Um dia de cada vez.